dia, meus amigos, muito bom dia. Vamos falar sobre prosperidade, sobre investimento, sobre mentoria financeira. Por que você ainda não conseguiu os resultados financeiros que você sempre desejou? E eu vou começar a falar isso de uma forma um pouco diferente para tentar entender por que você não conseguiu ainda gerar o conforto financeiro que você sempre desejou. E eu vou te dizer uma coisa, às vezes o conforto financeiro que você sempre desejou, ele está no desconforto que você não provocou na sua vida ainda. Então hoje eu quero falar especificamente de desconforto, de mudança, de ambiente, e talvez isso vai te ajudar a melhorar as suas finanças, a fazer você fazer investimentos, e a você prosperar, e a você ter uma vida muito melhor, uma vida que você merece e sempre sonhou, porque as coisas que você deseja está nas coisas que você ainda não fez. Então você precisa fazer algumas coisas, fazer algumas mudanças na sua vida para poder alcançar os resultados que você sempre quis. E hoje eu vou falar um pouco de mudança. Eu estava um pouco afastado daqui do Instagram, porque nessas últimas 3 semanas eu estava envolvido com a mudança. E essa mudança é que você tem que provocar na sua vida. Então eu mudei de cidade, mudei de apartamento. Isso gerou um desconforto muito grande em mim, mas está gerando muitas oportunidades. E eu tenho certeza que esse desconforto que está sendo gerado agora, que vai provocar a mudança que eu sempre desejei nos últimos anos da minha vida. Então fica ligado nessa live, compartilha. Se você tem alguém que é acomodado, que está reclamando da vida e que não conseguiu prosperar ainda, talvez o que você vai ouvir hoje aqui vai ajudar você e essas pessoas. Bom, eu vou falar um pouco então da história dessa minha mudança. E qual é o maior desconforto que eu estou sentindo atualmente, né? Um dos maiores desconfortos que eu estou sentindo atualmente, para você tentar provocar esse desconforto em você também. E pra você ter ideia, tem muita gente que reclama assim: poxa, eu sempre desejei fazer uma viagem, eu sempre desejei ter uma vida financeira mais estabilizada, e ela não consegue. Por quê? Porque ela não gera um desconforto, ela não deixa de consumir coisas que ela consome para poder juntar o dinheiro, ela não quer fazer uma coisa nova, empreender para poder gerar uma renda nova para conseguir aquele dinheiro. Então assim, quando você descobre as coisas que você quer na sua alma, de repente você vai conseguir gerar esse desconforto. E esse desconforto vai fazer você realizar todos esses sonhos que você quer. Então, qual desconforto que eu gerei recentemente na minha vida? Eu estava muito tempo acomodado, com uma vida estável, com uma vida... já tenho 50 anos, então eu já conquistei grande parte das coisas que eu queria conquistar na minha vida. Já cheguei em altos cargos, em fundos de investimentos. E já estava bem estabilizado na minha cidade, no meu apartamento, um apartamento que eu demorei para comprar, mas que foi um apartamento bem confortável. Eu comprei aquele apartamento e falei assim: cara, aqui eu vou viver o resto da minha vida. Que era um apartamento lá em Brasília, uma das melhores quadras que tem em Brasília, com a vista livre, um lugar arborizado, que tem um parque ecológico perto, sabe? Então isso me deu muito conforto. E abrir mão dessas coisas foi duro, está sendo difícil para mim, sabe? Abrir mão do conforto que foi gerado durante anos. Eu saí do desconforto muito grande lá na minha adolescência, uma casa com os meus pais separados, a gente ficou meio que desamparado, sem lugar para morar. Então assim, ter um lugar bom para morar sempre foi um sonho a minha vida inteira. Aí eu conquistei isso e de repente agora, eu quase que no estalar de dedos, eu destruí isso, gerei um desconforto gigante. Então, para você crescer, você tem que gerar um desconforto na sua vida. Se você está querendo crescer, está querendo prosperar, está querendo aumentar a riqueza e não está gerando um desconforto, essa riqueza não vai chegar. Não tem jeito, sabe? Não tem jeito, porque eu testei isso durante 5 anos. Há 5 anos atrás eu cheguei morando no apartamento que eu queria, aonde eu queria. O Alex que está aqui, ele visitou meu pai. O Alex é lá de Anápolis, mas foi lá na minha casa, ele visitou meu apartamento, a cobertura que tem lá. Ele sabe do que eu estou falando. A cobertura, apartamento muito bem localizado. Então abrir mão disso para mudar de cidade, para mudar de ambiente,
para mudar as pessoas que eu estava convivendo, para mudar os locais que eu estava indo, para mudar as coisas que eu estava fazendo. Isso está me gerando um desconforto gigante. Eu queria muito do meu coração distribuir isso para você, compartilhar isso com você, porque as coisas que você não conquistou na sua vida ainda é porque você está confortável. E a gente fala assim, o que você quer está fora o que você quer conquistar está fora da sua zona de conforto. E as pessoas acham que a zona de conforto está muito longe, mas não, é muito perto. E o desconforto, você que tem que gerar esse desconforto, sabe? Para mim, eu demorei 5 anos para gerar o desconforto que eu estou gerando na minha vida agora. Eu estou arrependido desses últimos 5 anos. Por que eu estava confortávelzinho lá no meu apartamento, que eu demorei 20 anos para comprar o apartamento que eu queria, na quadra que eu queria, no andar que eu queria, de frente para o parque, com a vista livre, e demorei 5 anos para gerar o desconforto de sair daquele lugar. Sabe, tá sendo duro, tá sendo difícil, cara. Eu não gosto de falar de coisas assim difíceis aqui. Quem me conhece, eu só falo das coisas boas, mas eu vou passar a falar das coisas ruins, porque essas coisas ruins, essas coisas difíceis é que pode te ajudar verdadeiramente com o teu propósito, com o seu crescimento financeiro. E não é crescer financeiramente, é você conquistar as coisas que você quer através de finanças equilibradas, de investimentos, através de prosperar. Então, o grande recado que eu queria deixar para vocês hoje, eu anotei algumas coisas ali, vou até passar aqui para dentro, que eu gostaria de compartilhar com você esse desconforto, sabe? Porque gerar esse desconforto foi o que está mudando a minha vida. Então, e eu sempre ouvi falar, quando eu comecei a fazer empreendimento, foi quando eu participei do Millionaire Mind Intensive, lá em 2017, 2016. E o Doug Nelson sempre falava assim, olha, o que você quer atingir, o que você quer conquistar, está fora da sua zona de conforto. E ele falou o seguinte, as pessoas acham que a zona de conforto está longe de você. Não, está pertinho, só você precisa dar um passo. E esse passo, às vezes, é duro, mas é necessário. E qual que foi o passo que eu tive que fazer agora? Eu falei assim, cara, eu tô há 5 anos no mesmo lugar, morando no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, e não estou prosperando. Eu cheguei num nível e estou nesse nível aí há 5 anos. E qual foi o desconforto que eu gerei para você hoje? Hoje o grande trabalho para você é qual desconforto você vai gerar na sua vida. Eu vou te dar alguns exemplos para você começar a dominar as coisas duras que acontecem com você. Por exemplo, eu estava vendo uma live do Pablo Marçal agora e ele falou de algumas coisas que podem gerar um desconforto em você. Você vai ter que provocar para você dominar sobre todas as coisas. Por exemplo, você pode dormir sem travesseiro, você pode tomar um banho de água natural, sem ligar o aquecimento. A temperatura que vem na água você toma. Você pode ficar 24 horas sem celular. Qual o desconforto que eu gerei na minha vida agora? Mudar de cidade. Só de ter que... Quando eu comecei a encaixotar as minhas coisas, eu falei, meu Deus, que desconforto. Aonde que eu vou guardar essas coisas? Como que vai ser essa mudança? Se você mudar de bairro, morar no mesmo lugar, já é um desconforto que vai mudar a sua cabeça. Eu mudei de cidade. E aí, qual é o primeiro desconforto que veio? Ter que morar um pouco mais longe da minha filha, de 14 anos. Quem acompanha meu outro Instagram, Rafael Cisne, que é umas coisas mais pessoais, tem ali foto com ela, viagem pra caramba e tal. Então, assim, agora eu demorei às vezes 5 anos por conta dela, eu não queria ficar longe dela. Mas ela tá com 14 anos, agora ela quer cuidar da vida dela. Às vezes é meu final de semana de ficar com ela e ela quer ficar com as amigas, quer ir pro cinema, quer jogar boliche, tá? Eu tento me envolver com tudo, mas eu vejo que eu tô penetrando muito na vida dela e ela não quer, ela quer a liberdade dela. Então tá na hora de gerar um desconforto que eu tinha que ter gerado há muito tempo atrás e gerei esse desconforto de ter que alugar meu apartamento. Apartamento que eu cuidei, transformei ele do jeito que eu queria, passar para outra pessoa, alugar para outra pessoa, a pessoa vai morar lá por 2 anos. Então isso já gerou um desconforto. Cara, é o meu apartamento. Então, uma coisa que eu tive que treinar em mim, desapego. O apartamento é meu, eu reformei, gastei uma fortuna para reformar. Desapeguei dele, entreguei na mão de alguém para morar lá durante 2 anos.
Aí eu procurei morar em outra cidade. Acabei de chegar aqui, eu estava 3 semanas sem fazer nenhuma live, quase que não fiz postagem, porque estou procurando a pessoa que está até... tem gente aqui que a gente está conversando para a gente... né, Henrique? Pra gente tentar fazer alguma coisa aí, tô sem ninguém ainda, então não estava postando porque a energia aqui no apartamento que eu tô ligou só segunda-feira, né, antes de ontem. A internet só vai ligar amanhã, mas eu falei assim, cara, eu gerei desconforto para produzir dentro do desconforto. Por que eu tô sem fazer live? Dou um jeito, porque o celular tem internet, né? Não tem internet em casa, mas o celular tem. Então fazer as coisas no desconforto. Você gerou desconforto, mas não é para deixar de fazer as coisas, é para você fazer com o desconforto. Isso vai desbloquear a sua mente de uma forma que você não vai entender como que você vai trabalhar a partir de agora, entende? Então você tem que evoluir, tem que crescer. E como você faz isso? Gerando desconforto na sua vida. Você quer ver um desconforto simples? Eu tenho esse relógio aqui, Montblanc, né? Um relógio que quando eu trabalhava no mercado financeiro era legal ter essas coisas que representam a riqueza e tal. Muda o relógio de lado para você ver, para a mão direita, já é um desconforto. Dorme sem travesseiro, toma banho de água fria, fica sem celular 24 horas, muda de casa, sabe? Então assim, eu quero falar para vocês assim, quais os desconfortos que está gerando na minha vida, de depois de ter uma vida estável, tá aqui num apartamento sem luz. O pessoal que alugou teve esse descontrole de não ter energia elétrica. Aí fiquei 2 dias no hotel porque eu precisava de carregar minhas coisas, precisava falar com a minha família. E aí vim pra cá. Aí segunda-feira ligou a luz. Amanhã só que vai ligar a internet aqui. E é um lugar pequeno, apartamentozinho. Quem conhece as minhas lives anteriores, dentro de casa, você vê que tem uma sala grande, tem uma vista bonita. Eu compartilhei lá com vocês aqui, não. Olha só o desconforto que está sendo gerado. Depois eu vou postar aqui no feed a foto da vista do meu apartamento. Como eu queria mudar de cidade, aqui o lugar é legal, só que o apartamento é baixo, eu não gosto. E aí, olha só, a minha frente aqui, uma coisa que eu não tinha há muito tempo, sabe? Tem um galpão aqui. Isso está me gerando um desconforto que você não tem noção. Porque eu acordava de manhã e via aquele verdão na minha frente, lá no meu outro apartamento, né? Então, aqui, o apartamento aqui é pequeno, eu trouxe 10% das coisas que eu tenho, mas esse desconforto está me fazendo crescer. E eu queria que você aprendesse isso, pegasse essa vibração para você hoje, sabe? De gerar um desconforto na sua vida com um propósito. Esse desconforto está sendo gerado, eu estou começando a dominar a minha mente e prosperar. Às vezes as pessoas não conseguem dominar as finanças, e meu grande objetivo aqui é fazer você controlar suas finanças, dominar seus investimentos, assumir o controle das suas finanças, dos seus investimentos, da sua vida. E você não consegue prosperar porque você não domina as suas finanças, você gasta com coisa que você não quer, você não consegue gerar uma renda extra, né? Você não consegue sair do conforto que você está. Às vezes eu faço mentoria para quem, por exemplo, mulheres que vai no salão, que gastam dinheiro com perfume, com bolsa, com óculos e tal, e reclamam, eu não consigo viajar para Nova York com minhas amigas, não consigo fazer isso. Eu falei, cara, você quer ganhar mais? Não, eu não quero ter meu salário, não quero empreender. Se você não gerar um desconforto na sua vida, você não vai prosperar. Mas se o desconforto é esse, para de comprar uma bolsa que você não precisa, para de comprar um óculos, você está cheio de óculos, para de ir no salão mais caro. Eu acho que mulher tem que ir no salão, tem que ficar bonita mesmo, mulher precisa disso. Agora você pode diminuir o preço, você pode, em vez de toda semana no salão, vai de 15 em 15 dias. Esse desconforto está sendo gerado, vai fazer você realizar os desejos da sua alma, que é a sua viagem, que é ter mais ter conforto, segurança, qualidade de vida. Então, se você não gerar um desconforto na sua vida, seja para empreender, seja para economizar, você não vai conseguir prosperar, sabe? Essa é a grande lição que eu estou vivendo agora. Quem já acompanhava minhas lives, tem foto dentro da minha casa, conhece a minha casa anterior, com cobertura, com espaço e tal. Então, assim, chegar aqui e ter essa frente tampada ali, cara, você vê, tem gente que vai falar assim, nossa, que besteira. Mas, pô, eu estava há 5 anos no apartamento que eu sempre desejei, um lugar específico que eu quero morar lá. E aí, de repente, eu alugo meu apartamento e alugo um aqui. Outra coisa, desconforto, cara, você viver de aluguel. Eu vivi de aluguel, eu saí de casa quando eu comprei meu apartamento, com 26 anos, porque eu investi desde os 18, então com 26 eu consegui comprar meu apartamento.
e porque aquela mentalidade dos meus pais por viver de aluguel é a pior coisa do mundo. Aí hoje eu trabalho no mercado financeiro com investimentos e não é bem assim. Mas eu vivi de aluguel uma época que eu estava reformando esse apartamento que eu tenho. Então eu fiquei de aluguel para reformar o apartamento. E agora eu estou morando de aluguel. Aluguei o meu aqui, aluguei outro aqui. Isso é um desconforto, porque você tem que comprovar renda. Eu falei, nossa, eu nunca tive que comprovar renda. Tem 30 anos que eu não preciso comprovar nada para ninguém. Eu tenho as minhas coisas. Sempre cuidei da minha vida, né, para não precisar de nada. Aí você tem que fazer um seguro para dizer o seguinte, não, você vai pagar um seguro por quê? Para ser uma segurança. Eu falei, cara, mas nunca devi nada para ninguém. Aí você tem que entregar a documentação, você sabe, parece que está sendo... gera um desconforto, né? Parece que você não tem capacidade de pagar o que você está querendo. Então isso é um desconforto para mim. E às vezes não é para você. Tem amigos meus que estão morando de aluguel a vida inteira e já sabem que esse desconforto é gerado. Então tem que gerar outro desconforto. Sabe? Não mira nos desconfortos que está na sua vida hoje. Você tem que gerar um desconforto novo, com o objetivo de dominar a sua mente, dominar as suas coisas, dominar as suas finanças, assumir o controle dos seus investimentos e da sua vida. Lembre, esse desconforto vai fazer você dominar as suas fraquezas. E dominando as suas fraquezas, você vai dominar as suas finanças, vai dominar os seus investimentos e vai viver a vida que a sua alma, aquele desejo da sua alma, que está lá queimando, que você nunca conquistou, vai te ajudar a gerar esse desconforto. Então, um grande recado dessa live de hoje, eu anotei algumas coisas aqui, que eu estava anotando algumas coisas, não estava fazendo live, porque eu já falei para vocês, estou aqui sem internet, me dando um monte de desculpinha na minha cabeça. Eu falei, não vou fazer live porque eu estou sem internet, eu acabei de mudar, o lugar aqui não é bonito igual era a minha casa anterior. Foda-se. É para gerar o desconforto mesmo e para fazer um desconforto. Né? Então, é uma coisa que eu aprendi, nada na Terra foi gerado sem pressão. Nada. Tudo que tem valor na Terra teve pressão. Né? Os metais preciosos, pressão, o diamante, pressão, né? a água, tudo que foi gerado foi sob pressão. E aí você quer gerar alguma coisa na sua vida sem pressão, não vai conseguir, sabe? Tem que gerar pressão. E eu quero começar a fazer voltar a fazer essas lives todo dia cedinho aqui, antes das 7 da manhã, para te dar esses códigos, para te dar esse caminho que eu estou percorrendo, que eu percorri a minha vida inteira. E eu estou refinando essa minha metodologia, estou refinando a minha forma de falar sobre finanças, sobre investimentos. Por quê? Porque muita gente ainda que me acompanha não teve uma virada nas finanças ainda. Então eu sou obrigado a gerar uma metodologia nova para poder tirar essas pessoas lá da mesmice e fazer elas prosperarem. Sabe? Então eu vou começar a falar de uma forma diferente, porque eu sempre fui muito técnico, tenho pós-graduação em matemática, pós-graduação em mercado financeiro. Então eu sempre trabalhei em grandes fundos, gestão de mais de 1,5 bilhão de reais. Então eu sempre falava de forma técnica. Muita gente não entende, muita gente não pega dessa forma. Às vezes a gente precisa falar de uma forma que seja compreensível para você. E é isso que eu estou me dedicando a fazer, a falar de uma forma que você realmente consiga fazer uma mudança na sua vida. Então, quais as bagagens aí que você está carregando, as malas erradas que você está carregando há muito tempo que não te faz prosperar? Começa a fazer uma análise. Poxa, o que você está carregando? Cara, você vê, quando você vai entrar no avião, o seu peso, o peso da sua mala, a mala é limitada. Para você levar a mala, você tem que pagar. E o peso da mala é limitado também. Se você ultrapassar aquele valor, você vai ter que mudar a sua mala, você vai ter que tirar alguma coisa, vai ter que pagar uma multa. Então, o que você está carregando na sua vida que está em excesso? O que você está gastando que está em excesso, que você pode dar uma reduzida para poder fazer uns investimentos? Então, quais malas que você está carregando que você não precisaria carregar para você prosperar? Sabe? Então, comece a identificar isso. Porque quando você for esvaziar essas malas, vai gerar desconforto. De repente, é a comida que eu estou comendo demais. É a comida, o fast food, bebida. Vai ter que parar. E para com propósito. Para fazer esse dinheiro render para você e você fazer outras coisas. Vai gerar desconforto? Vai. Mas no desconforto que tem um crescimento. Então, tem muita mala que você está carregando, tem muito peso que você está carregando, e você não precisa carregar isso. Faz uma análise, gera esse desconforto.
E o ambiente que você está? O ambiente que você está, ele está gerando a mudança que você precisa? Sabe? Oi, Tati. Tati está fazendo um programa. Eu recomendo você seguir ela aqui, sabe? De alimentação. Porque tudo passa por isso. Um corpo ruim vai gerar uma mente ruim, vai gerar hábitos ruins. Como é que você vai prosperar? Como é que você vai fazer seus investimentos? Como é que você vai assumir o controle das suas finanças se você não está com um corpo sadio? Você não está com a mente sadia? Não vai conseguir. Oi, Tati, vamos fazer a nossa live e mostrar para esse povo o tanto que eles precisam melhorar a alimentação para poder gerar uma mente saudável, gerar um corpo saudável, e esse corpo saudável vai ser forte para poder assumir o controle do que a gente precisa assumir. Eu estou falando aqui de desconforto. O desconforto que foi sair da minha cidade, alugar meu apartamento que eu demorei décadas para comprar, fui mudando, fui subindo ali de nível até comprar o apartamento na quadra que eu queria, com a vista que eu queria, com a vista livre, e há 5 anos eu estava acomodado lá. Eu tive que gerar esse desconforto de sair de lá para poder passar para um próximo nível, porque eu não conseguia entender. Falei, cara, eu prosperei a vida inteira, saí do zero aos 16 anos de idade, e aí cheguei nos 40 e tantos e estacionei, porque estava lá no apartamento dos sonhos, né? Pra gente é um apartamento impossível, pra gente é só um apartamento, para outras pessoas é só um apartamentozinho pequenininho, sabe? Então, mas eu gerei o desconforto, e eu falei para vocês, eu arrumei um apartamento com a vista livre para o parque lá, um parque em Brasília, fantástico. E para mudar, eu tive que... O apartamento aqui é legal, mas essa vista aqui está me gerando um desconforto gigante, mas é um desconforto necessário para o crescimento. Então, o que eu comecei a falar hoje aqui na live, quem entrou depois, pode ver aqui o comecinho, vai ficar salvo aqui. A gente já ouviu falar muitas vezes que o nosso sucesso está fora da zona de conforto. Mas a minha pergunta que eu faço é o seguinte: você está gerando desconforto? Se você não gerar o desconforto, você não vai crescer. Não espera o desconforto vir, porque a gente já tem desconforto demais na nossa vida. Você tem que gerar o desconforto, e esse desconforto gerado por você vai fazer você assumir o controle do seu corpo, da sua mente, e aí posteriormente de tudo, das suas finanças, dos seus investimentos, e você realizar os sonhos que você realmente quer alcançar na sua vida. Então procura, eu estava acabando de ver a live do Pablo Marçal, algum desconforto para você começar a dominar o seu corpo, dominar a sua mente. Dormir uma noite sem travesseiro, tomar um banho de água natural, ficar um dia sem celular, sabe? Então assim, eu já estou num nível de desconforto maior. O que eu fiz? Aluguei meu apartamento, o apartamento que eu falei, não, vou viver aqui a vida inteira, entreguei na mão de alguém para ele morar lá por durante 2 anos, e eu tive que gerar o desconforto. Depois que eu aluguei o meu, eu comecei a procurar outro em outra cidade. Por quê? Para mudar de ambiente, estava falando de ambiente. Se o ambiente que você vive, os seus amigos, é só de gastança, sem controle, gente endividada, gente que não está nem aí para nada, come igual um porco, igual um leitão, bebe todo dia, fuma, não controla suas finanças, não prospera, que esse foi por muitos anos no grupo que eu vivi, você não vai prosperar, amigo, infelizmente. Sair, às vezes, desconectar de algumas pessoas é um desconforto tremendo. Sabe, eu lembro que quando eu comecei a empreender, eu era um cara respeitado no mercado financeiro, eu falava com dono de banco, eu lembro que a empresa que eu trabalhava tinha 5% da Vale, bilhões de reais. O presidente da Vale na época, que infelizmente até faleceu num acidente de jato, ele saía da onde ele estava para ir lá em Brasília conversar com a gente, porque a gente tinha 5% da empresa, era bilhões de reais. Então eu era um cara muito respeitado no mercado financeiro. E quando eu comecei a fazer live, a trabalhar, a fazer isso aqui, eu comecei os meus amigos, né, que eram amigo de boteco, amigo de farra, falei, nossa, você deixou de ser uma carreira no mercado financeiro para ser um palestrantezinho, para ser coach. Cara, mas nego não sabe. Tem gente que falou isso para mim e é um funcionáriozinho público de merda, sabe? Vive às costas do governo, a pessoa não tem uma capacidade cerebral, porque está ali, só faz aqui, trabalha 5 minutos e enrola 8 horas. Então eu não aguentava mais trabalhar para os outros, terno e gravata. Teve um dia, eu fiz aqui um vídeo aqui para o Instagram, falando um dia, cara, eu tenho até vergonha de falar isso, que eu vou falar para você agora. Eu tenho vergonha de falar isso para você, mas teve um dia que eu tive
inveja de um mendigo. Você tem ideia? Teve 3 momentos na vida que eu tive inveja de um mendigo. Eu vou contar um aqui para vocês, mas depois eu conto os outros 2. Eu trabalhava num dos maiores fundos de pensão, mais de 60 bilhões de reais na época. Eu era especialista em risco. A empresa não fazia nada sem dar um aval de risco meu, 60 bilhões de reais. E na época lá, o PT entrou no governo na primeira vez lá atrás, e aí entrou um monte de gente do governo na empresa, no fundo de pensão, e umas coisas assim meio chatas para fazer pra caramba. Então eu tinha que me desdobrar para fazer as coisas corretamente, para explicar que não dava para fazer daquele jeito. Então um povo meio difícil de trabalhar. E eu estava lá no 12º andar do prédio e entreguei um parecer pro diretor assim, dar uma olhada. Ele estava dando uma olhada, eu encostei na bancada aqui e olhei para baixo e vi um mendigo de bicicleta com um saco de lixo, um de um lado do outro, catando latinha e plástico, né? Cara, eu senti inveja da liberdade que ele tinha de estar lá fora. Eu estava ali dentro de terno e gravata, falando com quem eu queria e o que eu não queria, sabe? Então, quando eu comecei a empreender, a ensinar as pessoas a investir, foi muito desconfortável. Eu confesso para vocês, eu não atingi o nível que eu gostaria de receita fazendo isso. Eu ganhava muito mais com o salário que eu tinha. Mas o desconforto gerado por essa renda baixa gerou a liberdade que eu tenho hoje de mudar de cidade, sabe? Então, mudar de cidade, mudar de local, estar onde eu quero, a hora que eu quero. Hoje eu trabalho de qualquer lugar do mundo que eu quiser. Eu não saí de Brasília nos últimos 5 anos por conta da minha filha. Então eu estou aqui no Brasil por enquanto, mas daqui a pouco vocês vão me ver em outro lugar. Por quê? Porque estou gerando desconforto. Agora eu aprendi, não vou ficar muito tempo num lugar, vou gerar esse desconforto para mudar. E essa mudança vai transformar várias mudanças na minha vida, sabe? Então é isso que eu quero falar para vocês hoje. Gera o desconforto, tá? Gera um desconforto. A Tati está falando aqui, ó, café sem açúcar, né? Fazer uma nova atividade física. Você está... Então assim, aqui ela está falando, já é mudança, estou certinho fazer essa mudança. Olha aí um desconforto que você deve fazer. O café sem açúcar, meu Deus do céu, vocês não têm ideia do desconforto que gerou na minha vida. E eu comecei a tomar café sem açúcar, talvez tenha um ano e pouquinho, porque minhas irmãs, tem uma irmã que ela é igual aquele cara que entende de vinho, minha irmã entende de café. Ela sabe se o café é frutado, é ácido. Para mim, café, tudo é café. Mas eu tenho uma irmã que ela é especialista em café. E ela falava que era um absurdo, além de chegar na idade, você tem que diminuir açúcar, não tem jeito, cara. Se você quiser viver mais, você vai ter que reduzir açúcar. Açúcar e glúten, no meu caso, eu estou cortando, tá? Depois vai me ajudar mais com isso. Então ela falou assim, começa a tomar café sem açúcar. O primeiro café sem açúcar que eu tomei, eu falei assim, descobri uma coisa. Eu nunca gostei de café. Eu sempre gostei da açúcar. Porque o café com açúcar era uma coisa impossível para mim. É muito ruim, muito ruim. Aí o que eu fiz? Eu gosto de fazer o café na cafeteira italiana, né? Sai um café bem forte. Aí o que eu comecei a fazer? Fazer um café bem ralinho. Botava assim 1/3 do café que tinha com a mesma água. Aí eu comecei a passar a tomar o café. Não, dá para tomar, mas açúcar eu não tomo mais. Então, mas gerou um desconforto. Hoje, cara, vocês não vão acreditar. O desconforto, você tem que arrumar outro. Sabe por quê? Café sem açúcar para mim não é desconforto mais. Pelo contrário. Às vezes mudei de lugar, fui tomar café aqui na rua, pedi um café, né? O cara não tinha, na padaria não tinha café sem açúcar. Olha que coisa. A padaria não tinha café, só tinha café com açúcar. Cara, eu não consigo mais tomar um café com açúcar. Não é porque açúcar faz mal, não. É porque fica horrível. Eu fiquei 40 anos tomando café com açúcar e aí um ano e pouco tomando sem açúcar. Eu não aguento mais tomar. Então assim, o café com açúcar não é mais um desconforto para mim. Você tem que arrumar outro, sabe? Tem que arrumar outro para o seu corpo sair da mesmice, o seu cérebro sair da mesmice e você arrumar o que fazer, arrumar uma coisa que vai te levar para um nível mais alto. Qual que é o objetivo disso? Você sabe que aqui eu falo de mentoria financeira, de investimentos, finanças. E por que eu estou mudando a forma de falar? Porque eu sempre fui um cara muito técnico para falar de investimentos. E as pessoas não pegam isso, né? Tem pouca gente no Brasil que entende tecnicamente de valuation, sabe? Então eu vou falar de uma forma diferente para você entender, para você melhorar suas finanças. Você tem que gerar um desconforto na sua vida.
Você tem que gerar. Se você não gerar um desconforto, as suas finanças vão continuar a mesma, os seus investimentos vão continuar o mesmo, o patrimônio vai continuar o mesmo e você não vai prosperar, você não vai gerar riqueza. Eu tenho um aluno que é personal, o Rodrigão, tem um aluno que sempre está por aqui nas lives quando ele pode, a Tati. Então assim, vamos gerar um desconforto alimentar, tira açúcar, tira o glúten, vamos gerar um desconforto, fazer um esporte novo. Se vocês quiserem, me fala assim, manda depois um direct. Rafa, quem que é a pessoa que você mais gosta que fala sobre alimentação? Eu vou te recomendar aqui. Quem que é o personal que você mais gosta? Eu vou te recomendar aqui. Esse desconforto que eu estou gerando, alimentar, mudar de local, fazer esporte, está me fazendo prosperar e passar para um novo nível financeiro, sabe? Então, saia da sua zona de conforto, gere um desconforto na sua vida e você vai ver os resultados em pouco tempo, a sua vida mudando, o seu corpo mudando, a sua mente mudando. Outras coisas que eu anotei aqui para você, eu já falei de ambiente. Pô, faz uma lista de pessoas aí que não te gera valor nenhum. Eu passei anos, cara, anos. E às vezes não é aquele cara malandro que só bebe, que fuma, não. É gente concursada. Por quê? Eu morei muito tempo, a vida inteira em Brasília, agora que eu estou fora de Brasília. Vocês não têm ideia de que você pegar um cara que fez graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e está lá ancorado num serviço público. O cara não faz assim, não faz 5% da capacidade dele, bota um terno e gravata. Cara, o cara está lá com um conhecimento sendo jogado fora. Então, sai da zona de conforto. Sai desse ambiente de gente que não faz nada, sabe? Infelizmente, eu estava falando quando eu comecei a fazer publicação, cara, eu sou muito ruim de comunicação ainda, porque o cara de mercado financeiro não sabe falar direito, sabe escrever, sabe fazer conta, sabe mexer com planilha, sabe analisar balanço, mas falar não sabe. Então, o pessoal, os meus amigos, entre aspas, só criticavam, você virou um palestrantezinho, você virou um blogueirinho. Cara, mas eles estão lá presos no ambiente que eles estão, no órgão público, e eu estou morando onde eu quero. E aí eu viajo, nossa, mas você está onde? Eu falei, cara, não interessa, eu estou onde eu quero. E a pessoa só vai poder mudar de casa, se mudar, quando aposentar. Entende? Então, assim, tem pessoas que você tem que eliminar da sua vida, senão você não vai prosperar, não vai sair da zona de conforto. Então, assim, veja esse vídeo, procura aí achar uns códigos, assim, cara, isso fez sentido para mim. Escreva aqui embaixo depois, cara, olha, o que você falou caiu uma ficha para mim, porque isso me motiva. Por que eu estou aqui? Porque eu quero transformar a sua vida, quero fazer você sair da zona de conforto, quero você assumir o controle das suas finanças e com isso, muitas outras coisas, da sua alimentação, do seu exercício, do seu corpo, sabe? Então, você falar para mim assim, cara, o que você falou fez muito sentido, eu estou usando na minha vida. Isso vai me motivar muito mais a procurar mais conhecimento para trazer para você mastigadinho aqui. Tá bom? Eu vou fazer live todo dia cedo, 6h30, 6h40, por aí. Vai ser um prazer ter você aqui. Eu vou trazer conteúdo que vai desbloquear você, para você assumir o controle das suas finanças, dos seus investimentos e da sua vida. Fechou? Então, tamo junto. Faça esse exercício de gerar um desconforto hoje e amanhã você me conta para mim qual o desconforto que você criou e qual o resultado que trouxe para sua vida. Forte abraço e até amanhã. E assuma o controle das suas finanças, dos seus investimentos, da sua vida. Forte abraço e até amanhã.